Olá, tudo bem? Como vão? Vamos falar hoje um pouco sobre gestão de portfólio de projetos. Meu nome é Marvin, eu sou professor de gestão de projetos do Centro Universitário Senac e abaixo está meu site caso queiram mais informações a respeito da minha pessoa. Vamos começar com uma pequena reflexão, certo? Imagina como é que fica a gestão de projetos. Se sua empresa tiver apenas um projeto, certo? Ou seja, um projeto de implantação de um determinado sistema, dentro ou fora da empresa, é um único. Ou se sua empresa tiver 5 projetos, e se ela tiver 50 projetos. Que tipo de gestão que precisa ser feita, que tipo de coisas precisam ser decididas, se tiver um projeto ou se tiver 5 ou 50 projetos. Gestão de portfólio de projetos é a gestão central dos projetos da empresa, ou seja, de todos os projetos. Ali a gente vai decidir se a gente inicia um projeto, se a gente de repente atrasa um projeto, cancela um projeto, certo? E por que a gente precisa fazer esse tipo de gestão? Primeiramente, todas as ações dentro da empresa precisam suportar a sua estratégia. Ou seja, a gente tem uma estratégia de empresa e a gente precisa implantar, utilizar projetos para suportar essa estratégia. Tá? Isso significa ao mesmo tempo que projetos não alinhados com a estratégia da empresa não devem ser executados ou devem ser atrasados, certo? Tá? Recursos tipicamente são escassos. Isso significa que muitas vezes a gente não pode fazer todos os projetos ao mesmo tempo. Nós temos que escolher. E como é que a gente escolhe? Através de uma avaliação de valor do projeto para a empresa, mas essa avaliação pode ser não trivial, como nos veremos logo mais. E então, qual projeto é melhor para a empresa? Aquele que entrega mais valor para ela. E como medimos isso? Através de medidas financeiras apenas? Bom, isso depende da estratégia da empresa. Precisamos medir de acordo com aquilo que a empresa quer. Para dar alguns exemplos, né? Se a empresa quiser expandir, então a gente pode medir o número de filiais novas que determinados projetos produzem, certo? A empresa quer reduzir os custos, então a gente deve trabalhar com a redução de custo operacional em um determinado ano, em reais, por exemplo. A empresa quer melhorar a qualidade, aí podemos medir a questão de qualidade em peças com defeito em 100 mil peças, por exemplo, tá? Então esses são exemplos, são medidas diferentes que a gente deve utilizar respeitando a estratégia da empresa. Isso é simples se a gente tiver apenas um objetivo. Por exemplo, expansão. Após o projeto A, a gente pode ter 5 novas filiais. Após o projeto B, a gente pode ter 2 novas filiais. Fica fácil entender que nós devemos priorizar o projeto A nesse cenário, tendo apenas o objetivo de expansão. O referente a outro objetivo de redução de custo, projeto A oferece uma redução de custo operacional em 100 mil reais, projeto B em 80 mil, ou seja, o projeto A estaria ganhando. Só que as empresas estão em ambientes complexos e raramente há apenas um objetivo. Então, imaginem o seguinte, a gente tem 2 objetivos, a expansão e a redução de custos. Como é que nós vamos fazer uma métrica disso? 5 filiais mais 100 mil reais? Como é que junta isso, né? É como juntar maçã com pera. Como é que devemos resolver isso? Vamos dar uma olhada. Uma abordagem é essa. A gente deve criar uma escala de pontos, certo? Quando 1 é péssimo,
2 é ruim, 3 regular, 4 bom, 5 excelente. Você pode criar escalas maiores também, não tem problema, mas é interessante a gente entender o significado bem, certo? E escalas muito detalhadas normalmente tem problemas de interpretação depois. Então a minha sugestão é essa, de 1 a 5, por exemplo. Então agora a gente deve fazer um mapeamento para cada objetivo. Por exemplo, expansão. O que significa péssimo? 1, péssimo. 0 filiais ou menos. Significa que a gente eventualmente está fechando filiais. 2, ruim. 1 filial apenas, certo? Ficou abaixo do esperado. 3, regular. 2 a 3 filiais abertas, novas. 4, bom. 4 a 5 filiais, certo? E 5, excelente, 6 ou mais filiais. Esse mapeamento obviamente depende do cenário da empresa, certo? Precisa envolver gente de várias áreas para discutir, para ver o que é um cenário péssimo, o que é um cenário ruim, regular, bom e excelente com relação a determinado objetivo. Nós vamos fazer a mesma coisa com todos os objetivos. Então, a redução de custos, idem. A gente define o que é péssimo, reais 10.000 ou menos de redução. O que é ruim, né? 30.000 a 10.001, até excelente, certo? 300.001 reais de redução ou mais. E agora calculamos um resultado para todos os projetos da nossa empresa. No nosso caso aqui para 2 projetos, então a gente tem projeto A, que abre 5 novas filiais, mais 100.000 reais de redução. Projeto B, que abre 3 filiais, mais 350.000 de redução. Isso mapeando para conceito, com relação ao projeto A, 5 filiais é bom, então 4 pontos. 100.000 reais de redução é regular, então 3 pontos. Adicionando isso dá 7 pontos. Projeto B, 3 filiais é regular, né? 3 pontos, mais 350 reais de redução, 5 pontos porque é excelente, tá? Adicionando isso dá 8. Então a gente tem um projeto com o score 7 e a gente tem outro projeto com os pontos finais 8. Muito bem, a gente tem uma maneira de comparar os projetos agora sem comparar maçã com pera. Só tem um problema ainda. Não tudo possui o mesmo valor na estratégia de uma empresa. Ou seja, a gente precisa colocar fatores ali nas pontuações de acordo com a importância de determinado critério na estratégia da empresa. Ou seja, dessa forma, por exemplo, 60% de expansão e 40% de redução de custo. Redução de custo levemente menos importante do que a expansão. Vamos ver como é que ficam esses pesos aplicados aqui ao nosso exemplo. Projeto A, 5 filiais, esse é o conceito 4, bom, né? Mais 100.000 reais de redução de custo, esse é o conceito 3, regular. E esses então, vezes 0,6, ou seja, 60%, e 0,4, ou seja, 40% respectivamente. Dá o cálculo de 2,4 mais 1,2, igual a 3,6, o score do nosso primeiro projeto. Referente ao segundo projeto, 3 filiais, esse conceito 3, regular, mais 350.000 reais em redução de custo, isso é 5, excelente, respectivamente vezes 60% e 40%, dá 1,8 mais 2 igual a 3,8, certo? O segundo projeto seria priorizado, embora que essa diferença realmente não seja muito grande. Então a gente viu que
a gente tem métricas aqui e tem definições, certo? Então a criação dessa avaliação deve ser por um time de gestão de portfólio, envolvendo várias áreas, certo? Para manter as métricas balanceadas. Tudo isso deve ser mediado por um gestor de portfólio, uma pessoa específica que deve trabalhar com essa avaliação central. Reavaliações regularmente, porque a estratégia muda, né? As métricas têm que mudar também. E tudo com transparência e ética, né? Ou seja, o pessoal entender também por que exatamente determinado projeto foi cancelado e outro projeto foi posto no lugar. É isso por hoje. Pela atenção, muito obrigado e até uma próxima vez. Grande abraço.